A paz do Senhor, nós estamos hoje já na lição 12 da revista Adulto do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical CPAD. Nós estamos falando de relacionamentos em família. E hoje a nossa lição é a lição 12, que traz o título Criando Filhos Saudáveis. Nós estamos também nessa data de 18 de junho de 2023, comemorando 112 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Que o Senhor continue abençoando esse ministério e nos guardando debaixo da sua potente mão. Nós temos hoje como título da lição, como que é? Criando Filhos Saudáveis. E essa lição traz para nós o texto áureo que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 52, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. E a verdade prática é: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. É uma lição maravilhosa e a leitura bíblica em classe está baseado no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 40 e o 42 ao 52. Então nós vamos hoje estudar, essa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro deles fala da uma família normal, o segundo, modo de criação de Jesus, e o terceiro, o tríplice desenvolvimento de Jesus. O que é que traz essa lição dessa semana para nós, da classe de adultos da EBD? Ela traz ensinamentos a respeito do nascimento de Jesus, da família de Jesus, de como Jesus foi educado, de como Jesus foi ensinado por seus pais, o cuidado que os pais de Jesus tiveram com esse menino, a maneira como eles trataram esse menino que veio de uma promessa. Nós vamos estudar aqui e nós vamos ver que Jesus nasceu numa família normal, uma família de pai e mãe. Quem era o pai terreno de Jesus? José. Quem era a mãe? Maria. Maria, uma virgem que foi agraciada por Deus, e nós estudamos muito isso, principalmente na época de final de ano de Natal, quando comemoramos o nascimento de Jesus. Então, olha só, nós temos aqui que Jesus, o primeiro tópico, fala que Jesus vem de uma família normal. O que é uma família normal? Pai e mãe, certo? José e Maria, olha quem eram eles. Eles eram descendentes, olha que coisa maravilhosa. Eles eram descendentes da família real, de quem? De Davi. Quem é Davi? Davi, o rei Davi, aquele menino que antes de ser rei, ele enfrentou o gigante Golias. Lembra disso? Pois é, está em Lucas capítulo 2, versículo 4 e 5, você pode ler. Da raiz de Jessé, está no livro de Isaías, no capítulo 11, versículo 1, Isaías 11, 1, fala exatamente a respeito desse menino que vai nascer. E é interessante como a Bíblia, ela diz assim, ó, Isaías 11, 1, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Quem era? Era o próprio Filho de Deus que viria nascer aqui na terra como humano para nos trazer salvação. Então, olha só. E o casamento de José e Maria aconteceu depois que José foi revelado pelo anjo que a sua noiva, que estava grávida, que ele pensava em abandonar para não criar escândalo, a criança era gerada do Espírito Santo. Então eles se casam. Olha que coisa maravilhosa. E aí a gente vê nesse primeiro tópico a respeito de que José e Maria, além de Maria ter a Jesus, que era uma promessa, era filho de Deus, filho unigênito de Deus, primogênito de Maria. Eles tiveram também outros filhos. Eles formaram uma família numerosa. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante. Olha o nome de alguns: Tiago, José, Judas, Simão. Teve pelo menos uma irmã. Isso é maravilhoso saber que Jesus ele participou
ele foi criado em meio a uma família numerosa. Mas isso também nos leva a entender e conhecer como foi essa criação de José e Maria para com esse filho tão especial que era filho de Deus, filho unigênito de Deus. Agora olha, mãe, pai, a responsabilidade desse casal em criar de uma maneira maravilhosa o próprio filho de Deus. E isso é privilégio. E Maria, ela sabia quanto era importante para Deus a criação daquele menino e que responsabilidade estava sobre seus ombros e os ombros do seu esposo em criar aquele filho. E agora veja, Jesus nasceu em uma família normal e viveu como qualquer criança em Israel. Isso significa o quê? Que Jesus, ele era uma criança normal. Ele brincava na rua, ele brincava com os amigos, certamente ele caía e se machucava, aí Maria colocava um remedinho, não é? Era uma criança normal. Jesus não foi uma criança criada dentro de uma redoma que ninguém podia tocar. Não, ele era uma criança normal, criada como qualquer criança de Israel. E aí nós vamos encontrar agora o segundo tópico dessa lição, que fala o modo de criação de Jesus. Jesus, o Filho especial, é o primeiro tópico. O primeiro parágrafo, nós falamos uma família normal que falava sobre os dados gerais da família de Jesus, né? Que ele vem de uma família, de uma família real. Muito bem. O segundo tópico, o segundo parágrafo do primeiro tópico falava dos filhos de José e Maria, que foi uma família até numerosa, certo? Então veja só, vamos agora para o segundo parágrafo que fala o modo de criação de Jesus. Independente de Jesus ter sido um filho especial, José e Maria nunca trataram ele de forma diferente que tratavam os outros filhos. E isso é um ensinamento muito maravilhoso para todos nós. Não fazer diferença de filho para filho. Tem uns que dá mais trabalho, tem outros que dá menos trabalho, mas todos são filhos e precisam ser tratados de igual maneira. Pensa nisso, mãe. Pensa nisso, pai. Olha só. Ele sabia que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhes fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Apesar deles saberem disso tudo, eles tinham o cuidado, a responsabilidade de criar normalmente igual criava os outros. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos. Muito bem. E aí a gente vai para a infância de Jesus, que é o segundo parágrafo desse segundo tópico que fala do modo de criação de Jesus. Como será que foi a infância de Jesus? Veja o que aconteceu. Após Jesus nascer em Belém, da Judéia, lembra disso? Do nascimento de Jesus numa estrebaria que os anjos anunciaram e os magos vieram depois trazer presente. Depois desse tempo, nosso Senhor foi colocado num coxo para a criação. Onde é que ele nasceu? Num coxo de dar comida a animais, numa manjedoura. Olha só, não foi em hotel, não foi em maternidade, não foi em palácio, não, ele nasceu numa estrebaria. Olha que coisa linda. E aí, ele vai, essa criação, essa infância de Jesus, ela é marcada por algumas coisas. Por quê? Porque Herodes, ele a não ser anunciar, ele foi, os magos quando passaram para ir ver o menino, eles iam visitar um rei, e eles levaram presente de rei. E Herodes queria saber onde estava o menino. Como os magos voltaram por outro caminho, não avisaram, ele lança um decreto que é para matar as crianças de 2 anos abaixo, tentando matar Jesus. Mas isso não estava no plano de Deus Todo-Poderoso. E a gente conhece essa história. Mateus capítulo 2, versículo 13 e 14, fala disso, até que mais tarde, juntamente com seus pais, ele voltou para a terra de Israel. Por quê? Porque Deus manda avisar para José, diz, olha, pega Maria com o menino e vai para o Egito. Some daí e fica lá até que eu te diga para voltar. Olha que coisa interessante, nós aprendemos nessa lição, que nós estamos estudando essa lição 12, que fala de criando filhos saudáveis. Olha como a criação desse menino foi uma criação saudável. José obedece àquilo que ele ouve, ao mandado de Deus. E ele vai para o Egito e Jesus fica no Egito. Ele sai de Belém da Judéia, ele sai de lá e vai para o Egito e fica lá. Nossa, logo o Egito, onde o povo de Deus foi escravizado. Exatamente, ele foi para lá.
certo? E todo lugar onde Jesus passou foi abençoado. Pronto. E aí ele vai para lá e só volta, olha a obediência desses pais. Eles só voltam quando Deus manda que eles voltem. Por quê? Porque Herodes já morreu, o perigo havia passado. E agora a gente vai para o terceiro parágrafo do segundo tópico dessa lição adulto que nós estamos estudando no dia de hoje, que traz o título como Criando os Filhos Saudáveis, que também tem uma palavra-chave chamada equilíbrio. E esse estudo dessa lição nos mostra exatamente o equilíbrio que Maria e José têm em criar esses filhos da mesma maneira. E aí nós vamos ver aqui, agora chega um período difícil. Chega a adolescência de Jesus. Como será que foi a adolescência de Jesus? Será que Jesus deu trabalho? Será que Jesus desobedeceu? Será que Jesus respondia a sua mãe, a seu pai com grosseria? Como às vezes nós vemos muito isso acontecer e as pessoas dizem, é da idade, deixa, é da idade, vai passar. Não, a gente não encontra isso, porque se tivesse acontecido isso, estaria na Bíblia, na palavra de Deus, para nos orientar, estaria aqui, certo? Então, olha só. E aí a gente encontra a adolescência de Jesus. O que é que a gente encontra da vida de Jesus? Ele nasce, ele vai para o Egito, ele fica lá, ele volta do Egito e agora chega a adolescência. E o povo, e o judeu, quando a criança chega aos 12 anos, ele precisa ser levado ao templo para ser apresentado. Porque lá atrás, quando Jesus tinha só 8 dias de nascido, ele também cumpriu o que era o tradicional. Ele foi levado ao templo para ser circuncidado. E ali foi dado o nome dele. Quando ele é circuncidado com 8 dias, ele é bebê, é dado o nome como Jesus. Pronto, está registrado. Aqui agora, nós já estamos na adolescência, que ele é levado ao templo. Era um período de muita festa. Qual eram as festas? Olha só. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria e graça. 3 coisas. Estatura, sabedoria e graça. Então ele já estava adolescente. Então ele nasceu bebezinho, ele foi criança e agora já estava adolescente. E ele estava sendo ensinado, ele estudava, ele aprendia e ele já vinha também com um dom especial de Deus. Por quê? Porque ele é o filho unigênito de Deus, certo? Então vamos lá. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência com quantos anos? Aos 12 anos, em Jerusalém, com os doutores da lei. Lembra que os seus pais, eles foram, porque nessa idade aí dos judeus, já falei isso, é introduzido na vida religiosa. E nesse dia, com 12 anos, o menino é levado para o templo e é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei. Olha que coisa maravilhosa. Ele foi circuncidado lá atrás, com 8 dias, e agora ele é introduzido na religião, né? Como filho da lei, que em hebraico é Bar Mitzvah. A ida de Jesus a Jerusalém com sua família se deu por causa das festas. Então tinha a festa da Páscoa, a festa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos, tá? No livro de Êxodo, lá, segundo livro da Bíblia. Você pode ler a partir do capítulo 23. E aí diz que olha só, a celebração daquelas festas durava, sabe quanto dia? Uma semana, 7 dias de festa, festão, muita gente. E Jesus estava ali com a sua família, com seus pais, e foram para lá, né? Muito bem. Só que na hora de vir embora, todo mundo, quem não acontece isso? Tá no meio do caminho, diz, fulano tá aí, tem muita gente, vai procurar, e de repente procuram quem? Jesus. Irmã, mas os pais foram negligentes, calma aí, vamos devagar. Era muita gente. E Maria confiava. Eles achavam que estava todo mundo ali em família. Quando ela procura, ele não está no meio, mas ela faz o quê? Eles voltam ao templo. Quando chega no templo, lembra que Jesus está com 12 anos, a adolescência de Jesus. Ele chega lá no templo, eles chegam lá, encontram quem? O menino com 12 anos sentado. Ele não estava fazendo bagunça, ele não estava fazendo coisa errada, ele estava sentado entre os doutores, conversando e ensinando. Olha que coisa maravilhosa. E os doutores ficavam impressionados com aquilo, de onde vem
Tanta sabedoria num menino tão novo. De onde? Do céu. Olha que coisa linda foi a adolescência de Jesus. E aí, a gente chega agora ao quarto parágrafo do segundo tópico que estamos falando dessa revista 12 maravilhosa que traz o título como A Criando Filhos Saudáveis. Repete agora. Criando Filhos Saudáveis. Está baseado em que evangelho? Lucas. A leitura bíblica é onde? Lucas 2. Agora qual é a palavra-chave? Equilíbrio. Vamos lá. E agora a gente está aqui no quarto parágrafo do segundo tópico, que é o modo de criação de Jesus. Nós já falamos da infância de Jesus, nós já falamos da adolescência de Jesus e agora vamos para a juventude de Jesus. Ninguém sabe de nada. A partir dos 12 anos desaparece Jesus. Ninguém ouve falar nada, mas o certo é que dos 12 aos 30 anos de idade, entre a adolescência e a juventude de Jesus, são praticamente desconhecidos. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas nos evangelhos. Depois da experiência com os doutores da lei, a gente só vai encontrar Jesus sendo relatado na Bíblia quando ele vai ao encontro de João Batista. Lembra? João Batista é o que vem falando a respeito da vinda de Jesus. Ele vem anunciando. E aí, ele aparece para ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Aí ele aparece de novo. Tá com quantos anos? 30 anos. Tudo que se tem do conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão. Ele não ficou parado. Jesus, nesse período, ele aprende a profissão do seu pai José, que era carpinteiro. Então, José, ele morre. E certamente Jesus, como o filho mais velho, ele ficou responsável para ajudar na criação dos seus outros irmãos. E ele aprende a profissão do seu pai de carpinteiro. E nesse período, certamente, Jesus ficou trabalhando na carpintaria, não é? Agora imagina, a carpintaria mexe com madeira, com prego. Imagina só, Jesus sabia qual era a missão dele aqui na terra. Ele trabalhando com madeira, sabendo que um dia ele ia ser levado à cruz do Calvário para morrer, para se sacrificar, para dar a vida dele por amor à minha vida e à sua vida. Então, nessa manhã, nessa tarde, dessa noite que você está ouvindo esse comentário, ou está estudando essa lição da Escola Bíblica Dominical, que traz o título Criando Filhos Saudáveis, estamos falando sobre a vida de Jesus e a sua criação, aproveite para adorar a Deus e entender que Jesus fez um sacrifício enorme para a minha salvação e para a tua salvação. E aí nós vamos ver aqui que é quando a gente encontra José já havia morrido, está em Marcos capítulo 6, versículo 3. É possível que Jesus tenha sido responsável pelo sustento da família por esses anos. Muito bem. Ele deixou tudo e aí quando ele completa esses 30 anos, ele vai até o Jordão, é batizado, então ele deixa tudo, já está todo mundo, é o momento dele, e ele deixa tudo e ele se reúne com os seus discípulos, porque nesse período ele já vinha caminhando e juntando os seus amigos, convidando um, chamando o outro, chama Pedro, chama João, e vai chamando aquele pessoal e vai criando o seu ministério. Então ele deixa tudo, reúne os seus discípulos, que se tornaram depois apóstolos, que fariam o evangelho chegar até o nosso conhecimento hoje. Que coisa maravilhosa! Então, resumindo esse segundo tópico que fala o modo de criação de Jesus, a criação de Jesus passou pela sua infância, adolescência e juventude. Então, nós estamos estudando que Jesus crescia em graça, em sabedoria, estatura e graça, certo? Então, vamos lá. Nós estamos agora no terceiro e último tópico dessa lição abençoada, que diz o tríplice desenvolvimento de Jesus. Então, nós já falamos no primeiro que Jesus veio de uma família normal, o modo de criação de Jesus, que foi muito bonito, e o tríplice desenvolvimento de Jesus. O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 51 e 52, diz: E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, ele era obediente. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Mesmo quando Maria chega no templo e diz, por que você fez isso? Ele diz,
eu estou fazendo o serviço do meu Pai. E ela guardava tudo aquilo no seu coração. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Era para com Deus e para com os homens. Jesus crescia em quê? Primeiro, sabedoria. Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Ele aprendeu a ler e a escrever. Viveu uma vida simples, pois sua família era pobre. É o que está dizendo aqui no comentário. Eles eram carpinteiros, certo? E crescia em sabedoria, porque Jesus era inteligente ao extremo. Ou seja, sua relação com o Pai, seus princípios de vida e disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Esse era Jesus, porque ele crescia em sabedoria. Então vamos lá. Jesus crescia também em estatura. Ele nasceu bebê, ele foi uma criança, ele aprendeu a andar, ele aprendeu a falar, ele brincava na rua, com certeza ele brincava na rua. E ele cresceu em sabedoria e em estatura, em tamanho. Agora ele já era um homem, ele já não era mais o bebê, não era mais o adolescente de 12 anos, ele era um homem de mais de 30 anos, tá bom? Então vamos lá. E aí, vamos ver, a palavra estatura se refere ao crescimento físico do menino Jesus, muito bem. E ele tinha um corpo normal, era um menino saudável, não tinha doença nenhuma, era perfeito. Não por acaso, Jesus se desenvolveu no trabalho de carpintaria, que era um trabalho pesado. Você vai ver isso em Marcos capítulo 6, versículo do 1 ao versículo 3. Leia isso, abra sua Bíblia. E aí nós vamos ao terceiro parágrafo desse terceiro tópico, o tríplice desenvolvimento de Jesus. Nós já vimos que Jesus crescia em sabedoria, nós já vimos que Jesus crescia em estatura e agora nós vamos ver que Jesus também crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. A graça para com Deus, Pai, tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza. Jesus sabia da sua natureza e a sua missão. Jesus sabia disso. Ele não escondeu e ele não disse não quero, certo? Essa consciência pode ser constatada no episódio em que seus pais o acharam no templo discutindo com os doutores da lei. Gentilmente, ele respondeu para seus pais: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Olha que resposta maravilhosa de responsabilidade. Isso é maravilhoso. E aí, nós vamos ver as lições importantes desse crescimento. Olhando para o desenvolvimento de Jesus, que é o quarto parágrafo desse terceiro tópico, nós vamos ver e aprender com ele que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Então, nós pais precisamos entender que nós temos uma responsabilidade diante de Deus e diante da sociedade de criar nossos filhos no temor da palavra de Deus e dando testemunho. Os pais precisam ter essa consciência de que está sob a sua responsabilidade prover um ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção por Jesus em detrimento aos outros filhos. Não. Eles criaram aquele menino no temor do Senhor, na obediência, do mesmo jeito que criou os outros irmãos, certo? Então, chegando ao final dessa linda lição, nós temos que o Senhor Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. É uma lição que nos ensina muito e nós vamos concluir então que a família de Jessé é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileção pelos filhos. Isso é muito perigoso. A respeito de filhos, nosso Senhor foi, olha só que exemplo, obediente, atencioso aos seus pais e em todas as coisas. Ele foi obediente e obediente a Deus também. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social de nossos filhos. Isso é o que essa lição vem nos ensinar, que nós possamos dar para os nossos filhos um ambiente emocional e social e de exemplo, para que eles cresçam e se formem na vida, tendo exemplo dentro da nossa casa, porque da nossa casa é que sai o exemplo.
e que nós tenhamos sempre a presença de Deus constante na nossa vida para nos ajudar a criar os nossos filhos no temor da sua palavra. Então nós aprendemos no dia de hoje a lição 12 com o título Criando Filhos Saudáveis, que está baseada em Lucas 2, com a palavra-chave equilíbrio, e nós aprendemos que Jesus, ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Deus abençoe sua vida e até o próximo comentário de mais uma revista onde estaremos encerrando esse lindo trimestre de 2023, segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical CPAD. Essa é a revista da Escola Bíblica Dominical Adulto. Deus te abençoe. Beijo no seu coração, e se não é inscrito no canal ainda, se inscreva, não esquece, deixa um like, que é muito bom para o crescimento do canal, e compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Muito obrigada pela sua presença aqui, Deus te abençoe.